Boa noite, meu nome é Vanessa e essa é minha colega Sara. E a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre a linguística histórica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a linguística, só dar uma introdução. A gente tem aqui uma citação do nosso livro da USP, e diz assim, ó: a linguística definiu-se com bastante sucesso entre as ciências humanas como um estudo científico que visa descrever ou explicar a linguagem verbal humana. E aqui a gente tem um diagrama que mostra o núcleo, que representa a microlinguística, como a fonética, a fonologia e os outros ali. E os raios, que são a macrolinguística, que entra então na área da linguística histórica. Então, sobre a linguística histórica, Portal da Língua Portuguesa, a definição online, no site, diz que o ramo da linguística, a linguística histórica, é o ramo da linguística que estuda o desenvolvimento da linguagem e os processos de evolução das línguas em geral ou de uma língua em particular. Então, a linguística, ela estuda esse desenvolvimento, esse processo de evolução das línguas num determinado tempo. Pode ser das línguas em geral ou de uma língua específica. Quando fala na questão da evolução das línguas, é qualquer modificação sofrida. Então, qualquer modificação que houver da língua no idioma, seja na estrutura dela, de fonética, fonologia, morfologia, ao longo dos tempos, isso é analisado pela linguística histórica. A linguística histórica ela é um ramo da linguística, está dentro da linguística, não é a história da linguística, porque às vezes pelo nome a gente pode pensar que trata-se do estudo da linguística com o passar dos tempos como a história da linguística, mas é a linguística histórica que é um dos ramos da própria linguística, que está ali naqueles raios que representa a macrolinguística como as demais, pragmática e outras. Então surge como uma disciplina junto com a própria linguística no século XIX, e o que a gente pode perceber até através do que a gente pesquisou e estudou, assim como essa autora afirmou aí, que é um dos nossos textos, um texto que a gente escolheu, existe um escasso progresso dos estudos da linguística, que a gente pode falar que são estudos diacrônicos, que são esses estudos ao longo dos tempos, ali a gente estudou em relação aos estudos de Saussure, a questão da diacronia com a sincronia. Os estudos diacrônicos, que seria a mesma coisa dos estudos da linguística histórica, eles não foram muito bem evoluídos como estudo. E a gente percebeu isso até mesmo quando a gente buscou textos para estudar sobre o assunto. Foi bem difícil a gente achar dois textos que fossem mais atuais. Então, como essa autora aí afirmou, existe um escasso progresso dos estudos diacrônicos durante grande parte do século XX. E ainda, apesar de as reflexões feitas muito na área de sociolinguística, que também está dentro um pouco da linha da linguística histórica, análise do discurso e a pragmática, muitas vezes essas disciplinas aí, elas precisam de análises diacrônicas, ou seja, das análises em relação ao tempo, dos estudos ao longo do tempo, principalmente na questão de variação linguística ou quando se quer avaliar uma língua em um contexto. Então é necessário esse estudo diacrônico, que é a mesma coisa ali praticamente da linguística histórica. A linguística histórica também poderia se chamar linguística diacrônica. Seguindo então nossos textos bases, um dos textos é a linguística histórica e filologia, que é da da pesquisadora Clarinda Maia, do ano de 2012. Então esse texto aí nós selecionamos também pela questão da própria filologia, como a gente viu, até os colegas antes explicaram ali, que é essa disciplina que estuda, reproduz e reconstrói textos do passado, principalmente em relação a documentos históricos. Se a gente pegar uns textos mais antigos, até da época medieval, às vezes eles são a única fonte de informação que a gente tem de alguns acontecimentos. Então é uma área, a filologia, muito importante junto com a linguística histórica, até mesmo para a preservação de alguns documentos, nesse sentido dos estudos,
e de algumas situações. Esse texto, então, a gente escolheu por essa relação que a gente achou interessante da linguística histórica com a filologia. E falando um pouco, né, dessa questão da filologia, ela se baseia até num estudo bem rigoroso de escritos, né, a questão da própria língua, das famílias, né, da língua. E o texto em si, da pesquisadora ali, ela fala um pouco na introdução sobre o percurso da linguística, então o nascimento da linguística histórica também como disciplina junto à linguística, e a questão das dicotomias de Saussure, né, como a gente já também mencionou, principalmente a questão da diacronia, que seria esse estudo ao longo dos tempos, né, ou até mesmo uma comparação entre as línguas, né, de um determinado período, em geral, das línguas em geral, ou de uma determinada língua. Na introdução ela já fala um pouco sobre a questão dos poucos estudos que existem na linguística histórica, alguns conflitos entre algumas vertentes sobre essa importância da linguística histórica ou não dentro das outras disciplinas que são mais valorizadas, né? Psicolinguística, sociolinguística, né? E as demais. E alguns conceitos também são observados já na introdução. Ela fala também no texto sobre a renovação da linguística histórica, então seria a reconstrução da língua do passado e também a questão da variação linguística, né, que a gente também ouve muito falar. A filologia linguística histórica, então aí entra em si, né, no objeto de estudo e faz essa análise das relações entre a linguística histórica e entre a filologia, então a importância de uma para a outra, né, essa troca aí que pode existir de importância entre as duas, entre a filologia e a linguística histórica. Língua e edição, então nessa parte ela trata mais da questão dos próprios textos, da importância da filologia na manutenção de textos, principalmente em relação a textos que são documentos. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma edição de um texto, o que é importante manter naquele momento, principalmente se forem textos mais antigos, uma linguagem muito, às vezes, né, muito diferente da que nós utilizamos hoje, o que é ideal, o que é mais importante se manter. E no sentido inverso também, porque às vezes os textos eles são tão editados que lá na frente eles chegam num ponto que praticamente eles podem não corresponder mais o que eles eram originalmente. Então, a questão da língua e edição ali com a filologia linguística histórica vai tentar ao máximo, né, contribuir para essa questão da língua e da edição. E o texto dela, ela conclui, né, falando em relação à linguística histórica, que ela está voltando a colocar-se exatamente por esses estudos e essa forma de, por exemplo, estudar até a própria variação linguística, tem se visto que tem que se recorrer à linguística histórica e à filologia, porque a variação linguística é bastante estudada, né? A gente pode ver até pelo nosso curso, não se focou nada na linguística histórica, mas nós, o que a gente estudou em linguística, nós vimos sim sobre a variação linguística, que está então na linguística histórica. Então, o que ela sugere é que se investigue mais e se explique mais essas mudanças e a questão da linguística computacional, que é algo já mais moderno, que seria um banco de dados, né, que pode ser utilizado para os estudos também da filologia e da linguística histórica. Então, um outro trabalho científico que a gente pegou foi do Kleber Egert. Ele foi publicado em 2011 e ele, na verdade, fez uma resenha sobre o livro do Carlos Alberto Faraco, com o título Linguística Histórica, uma introdução ao estudo da história das línguas, um livro publicado em 2005. E achei interessante essa resenha porque é um pouco mais aprofundada sobre a linguística histórica, já que tem pouco material, pouco estudo ainda dessa área. Então ele é um assunto assim, que foca mais, não se distancia um pouco sobre o tema. Então, no início, ele coloca assim: a mudança da língua portuguesa atual como dos séculos anteriores. Muita gente acha que a língua ela parece ser estática para muitos falantes, porém ela sofre alterações com o tempo.
Por exemplo, assim, ele coloca no livro, o Faraco coloca no livro dele, alguns textos escritos do século XIII e XIV e faz uma comparação com a língua portuguesa atual. E também ele coloca assim, que a questão dos grupos falantes do baixo prestígio social. Geralmente, esses grupos, eles implementam mudanças e a fala dele, geralmente, ela é vista de uma forma negativa, principalmente pelas classes mais privilegiadas, aquelas classes que têm privilégios econômicos, culturais, sociais, né? Só que Faraco coloca assim, ó, que qualquer língua humana, ela é sempre um conjunto de variedades. Ele coloca exemplos, por exemplo, falantes de Salvador, Porto Alegre, também falantes de classe econômica alta, baixa, aquelas situações, casos informais, até mesmo os falantes urbanos e rurais. E também ele coloca que a língua é sempre um processo de mudança, como eu já havia falado no início, né? Tem essa questão falada nos séculos anteriores e com a língua de hoje. Só que ela é um processo contínuo, só que às vezes pode ser um processo lento, gradual, e durante esse processo tem um período em que ela pode ser inovadora ou ela pode continuar a ser conservadora. Isso vai depender do tempo, do período mesmo. Também ele coloca que a história da linguística histórica teve dois períodos. Então, o primeiro período ocorreu de 1768 a 1878 e o segundo período, que foi então a partir de 1878 até a atualidade. Nesse período, ele coloca que os primeiros que tiveram esse interesse em estudar foram os intelectuais europeus, pelo estudo da língua dos hindus. Também temos estudos sobre as semelhanças entre o sânscrito, o latim e o grego. Também teve uma escola de orientais em Paris também, onde estudaram os intelectuais alemães como Friedrich e Bloch, que desenvolveram também a gramática comparativa. Mas assim, ele coloca que quem mesmo foi o divisor das águas mesmo, foi os neogramáticos alemães, que foram eles que estabeleceram uma orientação metodológica para interpretar essas mudanças linguísticas. E também tem uma participação muito grande do francês Antoine Meillet, que ele foi aluno do Saussure e que ele deu condições sociais que passaram a ser vistas como uma influência decisiva sobre a língua, em consequência sobre a mudança. No finalzinho ali, ele dá uma conclusão sobre a linguística histórica no Brasil. Ele coloca que ela começou a ter grandes estudos, mas sendo mais aprofundada nas últimas décadas aqui do século XX, do século passado, e sob o nome de filologia, como a minha colega já apresentou também. E ele dá sugestões de obras de leitores que possam aprofundar mais sobre esse conhecimento. Então, nós concluímos, de acordo com o que nós lemos, que a linguística histórica ela pode oferecer grandes contribuições às diversas sub-áreas da linguística. Então, ela deve-se investir mais então, nesses estudos, porque os estudos ainda são pouco valorizados em comparação com outras sub-áreas da linguística, mas também, por outro lado, está em ascensão, porque outras sub-áreas têm que recorrer muitas vezes à linguística histórica para poder conseguir evoluir também. Então, com isso, devem-se ampliar mais os estudos. E também ele coloca assim, a preocupação que a linguística histórica tem de saber quem escreveu, por que se escreveu e por que desse discurso, desse gênero discursivo, e também da preservação desses materiais, principalmente materiais assim, de cartório, o cuidado que se tem que ter com esses materiais
para se ter esse estudo mais aprofundado, né? Então muitas pessoas não têm esse cuidado em manter as coisas conservadas, dificultando ainda mais o estudo da linguística histórica. E lembrando que em muitos casos o que se tem de registros, a única forma de registro, por exemplo, pega o período medieval, são textos escritos, né? Não tem outras formas, às vezes, de se registrar como nós temos hoje. Então, por isso, dessa importância e desse cuidado. E aqui, então, estão as nossas referências, né? Que nós pesquisamos, estudamos, enfim. E é isso, então. Muito obrigada.